Senhoras senadoras, senhores senadores, povo brasileiro. Assumo neste momento a mais alta incumbência que já me foi confiada, a de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional. Missão que assumo com humildade, senso de responsabilidade e integral comprometimento com os valores democráticos da nossa República e da nossa Constituição Federal, sempre em obediência ao regimento interno. A partir desse momento, como bem destacou o presidente Davi Alcolumbre, não existem mais candidaturas, não existem mais divisões. Aliás, abro um parêntese para um cumprimento efusivo à senadora Simone Tebet, cuja divergência, cujas propostas, cuja história nos permitiram estabelecer um diálogo para o proveito do Brasil e do Senado Federal. Muito obrigado, senadora Simone Tebet, sobretudo por sua elegância, por sua altivez, por sua qualidade como parlamentar que orgulha o seu Estado e orgulha o Brasil. Portanto, o Senado volta a se unir no afã de desempenhar fielmente o mandato conferido a todos nós. Somente assim poderemos caminhar em busca do que realmente precisamos neste momento. Criar uma sociedade justa e livre, desprovida de preconceitos e discriminações de quaisquer naturezas. Atuar com vistas no trinômio saúde pública, desenvolvimento social, crescimento econômico, com o objetivo de preservar vidas humanas, socorrer os mais vulneráveis e gerar emprego e renda aos brasileiros. Urge livrar o Brasil dessa avassaladora e trágica pandemia, que já vitimou mais de 225 mil irmãos brasileiros, inclusive nosso querido e saudoso colega, senador Harold de Oliveira. Minhas sinceras homenagens a todas essas vítimas da Covid e de seus familiares. E um agradecimento penhorado a todos os profissionais da saúde e do nosso Sistema Único de Saúde. Submeter ao crivo do Parlamento as reformas e as proposições necessárias e imprescindíveis para o desenvolvimento do país. Adianto que, por mais que me empenhe pessoalmente, os objetivos a que me comprometi só serão alcançados se puder contar com o apoio de Vossas Excelências, meus colegas, que fazem o Senado da República e que me colocaram nesta cadeira. Sei que a missão é árdua e sei que muito se espera de nós. Para realizar essa missão, buscarei guiar-me sempre pelos valores que jurei defender: a República, a Federação e o Estado Democrático de Direito, as liberdades, a democracia, as estabilidades social, política e econômica do país, bem como a segurança jurídica, a ética e a moralidade pública, com respeito às leis e à Constituição Federal. A independência do Senado Federal, premissa fundamental para a tomada de decisões políticas livres e autônomas, que sejam de interesse da nação e dos brasileiros. As prerrogativas das senadoras e dos senadores, legítimos representantes eleitos de seus estados e do Distrito Federal, para o livre e eficiente exercício de seus mandatos, bem como dos deputados federais no exercício das competências do Congresso Nacional. A união das instituições em torno do bem geral e a pacificação da sociedade brasileira, sob o manto do diálogo e da busca do consenso, tendo como paradigma a independência harmônica entre os poderes. Esse método de absoluto respeito à democracia e que nos fará buscar juntos os resultados práticos e efetivos para o Brasil. Como queria o presidente Juscelino Kubitschek, com a sua mineiridade bem própria, Brasília deve ser a demonstração da vitalidade política da nossa nação,
Precisamos trabalhar aqui no Senado para fomentar a elaboração de soluções modernizadoras da indústria, do agronegócio e do nosso setor de serviços. Para tanto, procuremos viabilizar aquilo de que mais nos ressentimos já há algum tempo, uma infraestrutura nacional abrangente e adequada. Temos que pensar nos mais diferentes nichos de atividades, de forma inclusiva para todos os trabalhadores brasileiros. É função do Senado olhar para o cenário nacional e oferecer propostas para a geração de empregos, para viabilizar o empreendedorismo, para a preservação sustentável do meio ambiente. Temos que olhar para as reais necessidades da população brasileira. Cabe aqui, mais uma vez, mencionar a profundidade e a atualidade da lição do presidente Juscelino Kubitschek. É inútil fechar os olhos à realidade. Se o fizermos, a realidade abrirá nossas pálpebras e nos imporá a sua presença. Aqui, temos ainda diversos outros projetos relevantes, inclusive os que tratam da defesa das mulheres, da proteção dos mais pobres, o de ampliar e democratizar ainda mais o acesso à justiça, um direito fundamental para a cidadania. Nós vimos durante a pandemia a importância significativa dos nossos profissionais da saúde, do Sistema Único de Saúde, que deve ser aplaudido no Brasil. Mas vimos também a importância do judiciário para que o país pudesse seguir funcionando. A justiça presta um serviço público essencial para a democracia, ao qual todas e todos devem ter acesso com respostas céleres. Temos também que seguir avançando na pauta da segurança pública, com as proposições que dão mais capacidade ao Estado para enfrentar a criminalidade, notadamente a criminalidade organizada e a criminalidade violenta. Da mesma forma, temos que prosseguir na agenda legislativa do enfrentamento aos crimes contra a administração pública, em especial o combate à corrupção. Em todas essas searas, o Senado deve manter o seu protagonismo. Vê-se nitidamente que o trabalho do Senado é amplo e de horizontes ilimitados. Eu gostaria de dirigir algumas palavras ao povo do meu estado de Minas Gerais, na qualidade de primeiro mineiro presidente do Senado desde a redemocratização. Não descuido do zelo de reconhecer sempre com orgulho, meus caros senadores Assir Gurgas, Marcos Rogério e Confúcio Moura, sempre com orgulho a minha origem de nascimento, Porto Velho, Rondônia, às margens do Rio Madeira, em 1976. Também não descuido do zelo de reconhecer a minha amada cidade atual, Belo Horizonte, que me acolheu como um filho há 28 anos atrás. Mas foi na minha querida cidade de Passos, no sudoeste de Minas, terra da minha querida e saudosa mãe, onde vivi a infância e início da juventude, que compreendi a plenitude do sentimento de pertencer a um lugar. Ao meu povo mineiro, eu prometo seguir desempenhando o mandato parlamentar, sempre atento às necessidades de nossa gente, de nossos 853 municípios. Eu deverei, no entanto, desdobrar-me para destinar igual atenção aos 25 estados e ao Distrito Federal, aos outros 25 estados, além de Minas Gerais. E o Distrito Federal, evidentemente. É o que a integridade me impõe como um compromisso público de presidente do Senado Federal. E eu o assumo. E nesta presidência, garanto aos senhores e senhoras que trabalharei sempre para que as diversas proposições sejam amplamente tratadas, discutidas, aprimoradas quando o caso, e que, ao final, seja assegurada a vontade da maioria, sem jamais deixar de garantir os direitos de minoria previstos em nosso regimento interno. Nesse sentido, comprometo-me desde logo a pautar o projeto de resolução que cria a liderança da oposição, já existente na Câmara dos Deputados e que equilibra as forças neste plenário. Aqui já possuímos as lideranças do governo, da maioria e da minoria, mas o Senado ainda pendia do espaço adequado de articulação para aquelas bancadas que não se identificam com as políticas do Poder Executivo. Não necessariamente deste governo, mas igualmente daqueles que naturalmente o sucederão ao longo da história.